Fala pessoal, bem-vindo a esta aula. Hoje vamos estudar a aula 1, né, da Física 2. Essa Física 2 a gente vai estudar nela toda a parte da física térmica, depois vamos evoluir para a ondulatória e finalizar com a ótica geométrica, tá bom? Que é o estudo dos fenômenos relacionados com a luz. Bom, enfim, a física térmica, que é onde a gente inicia o estudo da Física 2, vai se estruturar em tripé, onde a gente vai estudar primeiro momento a termometria, que é o estudo da temperatura dos corpos, depois a gente vai observar a influência da temperatura no tamanho dos corpos, dilatometria, e por último, a troca energética entre corpos no que diz respeito ao calor, que é a calorimetria, tá bom? E aí a gente vai iniciar essa aula, né, com a termometria, onde esse conceito está relacionado com a parte da física que estuda a temperatura dos corpos. E o que a gente entende como sendo a temperatura de um corpo? Bom, quando a gente olha microscopicamente falando um corpo, a gente percebe que esse corpo é formado por moléculas. E aí é natural que essas moléculas apresentem um certo movimento. Esse movimento natural das moléculas é chamado de agitação térmica. E o que a gente percebe? Que quando um corpo está frio, termicamente falando, você coloca a mão nele assim e sente ele geladinho, as moléculas que o compõem estão em um movimento menos intenso do que quando esse corpo está quente. Então a gente entende a temperatura como sendo o nível, o grau de agitação dessas moléculas. É uma medida indireta, você utiliza você realiza essa medida, melhor dizendo, através de um termômetro. Mas o termômetro não lê diretamente a temperatura, ou seja, ele não consegue aferir diretamente o nível de agitação. A gente vai perceber aqui, com o desenrolar da aula, que o termômetro utiliza propriedades naturais da substância. Por exemplo, quando eu coloco aquele termômetro mais comum que a gente tem em contato com o meu corpo, eu percebo, por exemplo, com o termômetro digital, ele altera a corrente elétrica que está passando ali. E em função da corrente elétrica, eu associo um valor de temperatura. Naquele termômetro clínico, né, que os médicos usam, você tem um bulbozinho, né, um tubo de vidro capilar, e dentro daquele tubo um líquido que fica armazenado num bulbo geralmente metálico, que é o que vai ficar em contato com o nosso corpo. Metálico porque vai transferir calor mais rápido e entrar em equilíbrio térmico. E aí a gente percebe que com o aumento da temperatura daquele aparelhinho em função do contato com o nosso corpo, aquele líquido vai se expandindo. Então eu consigo observar a temperatura do corpo através da expansão de um líquido. Percebe? Que o termômetro mediu a temperatura, mas usando propriedade expansiva de um líquido. Enfim, o fato é que a temperatura de um corpo está associada ao nível de agitação dessas moléculas e essa temperatura é medida com um termômetro. Para você entender esse nível de agitação, olha aqui essa pequena simulação que eu estou colocando para você. Bom, você está observando aqui uma caixinha, tá vendo? Tem um recipiente, uma caixinha, onde eu vou introduzir aqui um pouquinho de gás, tá bom? As moléculas de um gás aqui dentro, ó. Estou introduzindo, perfeito. E aí, professor? E aí eu percebo que é natural o movimento dessas moléculas. Ah, se não estivesse no estado gasoso, essas moléculas estariam conectadas umas às outras, tá bom? No estado gasoso, essa força de coesão é praticamente nula, então elas têm liberdade para se mover. Essa é a única diferença. Mas eu quero que você se atente ao movimento natural das moléculas dentro desse recipiente, tá vendo? E aí, observe que tem um termômetro ali em cima, cravadinho, tá vendo? Que está, por exemplo, na escala Kelvin, e a gente vai colocar aqui na escala Celsius, 27 graus Celsius. Observe que, é lógico, tem outras propriedades envolvidas aqui, como volume, eu consigo alterar o volume, tá? Mas não é o parâmetro que eu quero discutir, a gente vai ver isso em gases. Eu consigo alterar a pressão, verificar a pressão, etc. Eu só quero observar para a temperatura. E eu quero que você entenda a conexão entre essa temperatura e o nível de agito das moléculas, tá vendo? É natural que as moléculas tenham movimento, é algo intrínseco, agitação térmica, e eu consigo influenciar nesse movimento, olha aqui, ó, colocando aqui uma chama, uma fonte térmica. Observe que o valor do termômetro aumenta, já está em 300 graus Celsius, olha. Agora eu vou até 435 graus Celsius e eu percebi que com o aumento da temperatura em função dessa chama, tá vendo? Aumentou-se também o quê? O grau de agitação. Ou seja, há uma correlação, uma correspondência entre o nível de agitação das moléculas e a temperatura, de modo que se eu esfriar esse recipiente, olha a temperatura diminuindo, já estou em 58 graus Celsius, e o nível de agitação diminui na mesma proporção, tá vendo? Eu aumento a temperatura, perdão,
ou a temperatura, aumentando o nível de agitação térmica. Eu diminuo a temperatura, deixando ter um recipiente termicamente mais baixo, e eu percebo que essa diminuição de temperatura faz com que o nível de agitação das moléculas também diminua. Perceberam isso? Então, essa simulação simples serve para ilustrar aquilo que é abstrato, que a nível microscópico as moléculas estão sempre se movendo, e esse grau de agitação está correlacionado com a temperatura. Então é por isso, deixa eu voltar para cá para a nossa telinha, que a gente entende a temperatura como sendo o nível de agitação das moléculas, tá vendo? O nível ou grau de agitação das moléculas. Aqui um desenho, né, algo estático, mas é algo que também remete a isso, ó. Um garfo no estado térmico mais, né, amena, vamos assim dizer, temperatura menor, tem as suas moléculas, que é um zoom, tá vendo? Suas moléculas com um movimento menos intenso, e esse garfo, tá vendo aqui, um pouco mais aquecido, tem as suas moléculas numa agitação térmica muito mais intensa, tá? Então a gente entende a temperatura, que é essa medida que a gente vai estudar, como sendo o grau de agitação dessas moléculas. Um corpo quente tem a sua temperatura, tem as suas moléculas mais agitadas. Um corpo frio tem as suas moléculas menos agitadas, ok? Mas como eu disse anteriormente, a medida da temperatura é feita por um termômetro, que você pode entender, por exemplo, olha aqui, essa estrutura. Aqui eu coloquei já 3, porque a gente vai falar das escalas termométricas, são 3 escalas usuais. Mas você pode entender o termômetro como sendo essa estrutura aqui, tá vendo? Um tubo capilar, tá vendo? Aqui embaixo um recipiente que se chama bulbo, onde vai ter ali um líquido termométrico, e esse líquido, ao entrar em contato térmico, né, através desse vidro que está ali protegendo, vai aquecer, por exemplo. Ele aquecendo vai se expandir. Mas observe, de nada me serviria essa expansão se ao lado não tivesse esses tracinhos, tá vendo aqui, ó? Deixa eu até trocar a cor para ficar mais visível aqui, ó. Então, de nada serviria essa expansão se eu não tivesse aqui, ó, tracinhos para me dar parâmetro para medir a temperatura. Ou seja, a cada, sei lá, 1 centímetro de expansão, eu consigo observar a temperatura do objeto como sendo um valor correspondente, tá? Ou seja, a partir da expansão termométrica, a partir da coluna, da altura da coluna do líquido, eu consigo estabelecer o valor de temperatura. Então é necessário que se tenha esses tracinhos aqui. E esses tracinhos vão corresponder ao que a gente chama de escala termométrica. Então o que seria uma escala termométrica? É um conjunto de valores onde cada número vai representar o quê? Cada número vai representar exatamente um valor de temperatura. Pensa numa régua. Uma régua ou uma fita métrica não é só um pedaço de um certo objeto. Tem ali uma certa escala. Só que não é uma escala termométrica, é uma escala métrica. O que seria uma escala métrica? Um conjunto de valores onde cada número ali vai representar um valor de tamanho. Vai corresponder a um comprimento. Aqui, cada valor vai corresponder a uma temperatura. Quais são as 3 escalas que a gente usa no nosso dia a dia e nos exercícios das bancas de qualquer concurso que você vai fazer? As 3 escalas usuais são Celsius, Fahrenheit, deixa eu ver aqui, escrevi errado, e Kelvin. Fahrenheit, olha, assim, ó, Fahrenheit e Kelvin, tá bom? Essas são as 3 escalas usuais que a gente vai observar, treinar e fazer a correspondência, beleza? E aí, o que é importante, vamos assim dizer, para se construir uma escala termométrica? Bom, você pode fazer a sua escala termométrica, eu posso fazer uma escala termométrica, qualquer pessoa, assim como esses 3 cientistas fizeram. É importante observar um padrão de líquido termométrico, que a gente usou aqui, vai usar como representação a água, e é necessário informar 2 valores importantes, que são conhecidos como os pontos fixos, tá bom? Aí, quais são os pontos fixos? É o ponto de fusão, vou botar aqui, ó,
PF, que é o ponto onde o gelo vira água líquida ou a água líquida vira gelo, tá? E o ponto de vaporização, vou colocar aqui, ó, PV, ponto de vapor. Naturalmente é o ponto em que a água vira vapor ou que o vapor vira água. Essa temperatura que precisa ser observada em qualquer escala, tá bom? E aí é natural que esses valores dependam da pressão atmosférica. Então, se a gente considerar uma experiência feita ao nível do mar, o que significa isso? Significa que estamos trabalhando com a pressão atmosférica de 1 atm, uma atmosfera inteira sobre nós. Os valores dos pontos de fusão e ebulição ou vaporização em cada escala são, na escala Celsius, 0, é o momento em que a água congela, e 100 é o momento em que ela vira vapor. Tá? Na escala Fahrenheit, aí ele já adotou dois outros valores. Aqui a gente teria 32 graus Fahrenheit e lá em cima 212 graus Fahrenheit. Perceba que aqui eu tenho 100 unidades para água no estado líquido. Aqui eu teria 180 unidades para água no estado líquido. Já Kelvin pensou na menor temperatura que um corpo poderia assumir. Uma vez que a temperatura é o grau de agitação das moléculas, à medida que você vai resfriando um corpo, é natural que as moléculas vão ficando cada vez mais lentas até o momento em que ela para. Termodinamicamente, conseguiu concluir, Lord Kelvin, que essa temperatura onde as moléculas teoricamente parariam corresponde aqui, ó, ao nosso... Vou botar aqui, ó. Menos 273 graus Celsius. Então, se você resfriar um objeto até ele chegar a menos 273 graus Celsius, você vai perceber que as moléculas iriam parar, tá? Isso ainda não conseguiu fazer, né? Experimentalmente falando, é algo teórico, tá? E aí, a esse valor, ele atribuiu o zero dele, o zero. Essa escala também é chamada de escala absoluta, porque ela não tem valor negativo, tá bom? Então, isso aqui seria o zero Kelvin. Vou escrever Kelvin aqui, não vou botar K, só para não parecer que é um ok, tá bom? 0 Kelvin. E depois ele foi subindo a sua escala na mesmo ritmo, né? Na mesma extensão da escala Celsius, ou seja, de 1 em 1, de uma em uma unidade. De modo que o zero nosso, que é o 273 aqui do Fahrenheit, vai corresponder o dele aqui, ó, 32 Fahrenheit. Vai corresponder o dele 273. Se ele for subindo de uma em unidade, quando ele chegar no 273, o nosso aqui, né, que é a escala usada no Brasil, seria o 0 graus Celsius. E se ele continuar esse ritmo, quando aqui no Brasil chegar a 100, a escala Kelvin chegaria a 373 Kelvin, tá bom? Por razões históricas, Celsius e Fahrenheit tem essa bolinha aqui para representar graus. Kelvin não tem graus envolvido, tá bom? Então é 373 Kelvin, 273 Kelvin, ok? Então vamos lá, tá certinho. Tava olhando aqui para ver se tava tudo operante. Bom, e aí qual é a nossa missão agora, galerinha? A nossa missão é estabelecer uma correspondência. Por exemplo, se aqui eu tenho uma temperatura na escala Celsius, eu vou ter uma temperatura equivalente aqui na escala Fahrenheit. Consequentemente, eu teria uma outra temperatura equivalente aqui na escala Kelvin. Qual seria a correspondência entre essas três escalas? É o que a gente vai ver agora. Para relacionar a escala Celsius e a escala Fahrenheit, eu destaquei aqui o que eu chamo... Essas duas barrinhas, né, representam aqueles dois termômetros, cada um na sua escala. Tá? Eu chamo isso aqui de régua de temperatura. Então vamos lá. Esse lado de cá vai representar a escala Celsius, esse lado de cá, né, o lado direito, vai representar a escala Fahrenheit. Aqui são os dois pontos fixos, a pressão de 1 atm. Então aqui a gente tem o 0 graus Celsius, vou botar lá de cá, ó, 0 graus Celsius. E aqui teríamos o nosso 100 graus Celsius. Bom, de igual forma, aqui a gente tem o 32 graus Fahrenheit, é o ponto de fusão, e o ponto de vapor, 212 graus Fahrenheit. Perfeito. E aí, para uma temperatura aqui em Celsius, eu teria uma temperatura aqui correspondente em
Fahrenheit. E agora, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa achar uma correspondência entre elas. Como é que eu faço isso? Eu uso um conceito chamado, na matemática, Teorema de Tales. Perceba, Teorema de Tales fala sobre segmentos de retas proporcionais. À medida que o termômetro em Celsius sai do 0 e chega ao 100, esse aqui, na mesma proporção, sai do 32 e chega ao mesmo tempo no 212. Então, significa que esses pedacinhos aqui, ó, são proporcionais, tá bom? Eles têm tamanhos diferentes, mas são proporcionais. Então, como é que eu faço para determinar a relação entre esses intervalos? Eu vou usar o Teorema de Tales e eu vou fazer o seguinte. Esse segmento de reta aqui, ó, esse primeiro segmento de reta está para o segundo segmento de reta. Deixa eu colocar aqui para você entender, ó. Esse primeiro segmento de reta, tá? Deixa eu colocar aqui. Está para o segundo, olha, eu chamo isso aqui de orelhinha, tá vendo? Parece uma orelhinha. E o outro seria o orelhão, olha, deixa eu fazer aqui. Perfeito. O orelhão. Então, esse primeiro segmento de reta, eu posso chamar isso aqui, ó, Azinho está para Azão, assim como, olha, Bzinho, perfeito, estaria para o Bzão. Deixa eu colocar só a setinha aqui. Bzinho estaria para o Bzão. Então, aqui, ó. Perfeito. Bom, e aí, como é que a gente determina o tamanho de um segmento de reta? É só você diminuir, subtrair as extremidades que você está trabalhando. Então, essa retinha aqui, ó, como é que eu calculo o tamanho dela? É a parte final menos a parte inicial. É intuitivo até você pensar no seguinte, ó. Imagina que você saia do quilômetro 40 de uma rodovia e vá até o quilômetro 60 dessa rodovia. Quantos quilômetros você andou? Esse segmento de reta aqui, ele tem um tamanho que é dado exatamente pela diferença de 60 por 40, que daria 20 quilômetros, tá bom? Então, o tamanho de um segmento de reta é dado pela diferença das suas extremidades. Então, o Azinho, esse tamanhozinho aqui, ficaria o quê? C, tá vendo? Menos 0. Isso tudo dividido pelo Azão, que daria o quê? 100 menos 0. Isso tem que ser igual a quem? Esse Bzinho pelo Bzão, tá? Vou até colocar aqui, ó. Azinho sobre Azão tem que ser igual a quem? Bzinho, ó. Bzinho sobre Bzão, tá bom? Deixa eu colocar isso bonitinho para ficar aqui registrado para vocês, ó. Vem para cá. Então, esse é o nosso norte, tá? Isso aqui tá seguindo o padrão. Então, quem é Azinho? É o C menos 0. Quem é o Azão? 100 menos 0. Bzinho? F menos 32, tá vendo? Ó? E quem é o Bzão? 212 menos 32, tá? Agora é só ir fazendo as continhas. Qual conta eu tenho que fazer, professor? C menos 0 vai dar C. 100 menos 0 vai dar 100. E do lado direito, F menos 32, não posso fazer nada. 212 menos 32, galerinha, 180. Perceba aqui comigo, ó. Eu posso simplificar o 0 de um lado com o 0 do outro, olha. Pum, pum. Desse lado de cá sobrou 10, desse lado de cá sobrou 18. Dá para simplificar por 2. O que vai resultar do lado de cá. Deixa eu só acertar a cor aqui. Perfeito. Aqui ficaria C. 10 por 2 daria 5. E do lado de lá, F menos 32 sobre 9, que é 18 por 5. Tá? Perdão, por 2. Metade, 18. Tá? Então, essa é a relação, deixa eu destacar isso aqui pra gente, que vai fazer a gente converter a temperatura de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, se a gente tem esse valor aqui, imagina que eu tenha 20 graus Celsius e quero saber qual é a temperatura correspondente em Fahrenheit. Olha o que eu faria. 20 sobre 5 igual a quem? F menos 32 sobre 9. 20 por 5 vai dar 4. Aí aqui, ó, F menos 32 sobre 9. Aí, ó, 9 vezes 4, 36, ó. 36 é igual a F menos 32. E esse 32 negativo passa para o outro lado somando. Então, F ficaria 36 mais 32. Daria 68, não é isso? Então, 68 Fahrenheit é o nosso 20
graus Celsius. Ou o nosso 20 graus Celsius é o 68 Fahrenheit, tá bom? Se eu te desse um valor em Fahrenheit, quanto vale 144 Fahrenheit na escala Celsius? Pega esse valor e substitui nessa expressão. Então é sempre assim. Para relacionar Celsius e Fahrenheit, basta chegar e utilizar diretamente essa fórmula. Tudo isso que eu fiz aqui foi uma maneira de deduzir essa expressão, tá bom? Você não vai precisar mais fazer isso, é só utilizar essa ferramenta de maneira direta. Já a relação entre Celsius e Kelvin é mais simples porque as duas escalas têm a mesma extensão. Lembrando os pontos fixos para pressão ao nível do mar, de 1 atm, na escala Celsius nós temos 0 graus Celsius para ponto de fusão e 100 graus Celsius para ponto de vaporização. A escala Kelvin adota 273 Kelvin e aqui 373 Kelvin para os mesmos dois pontos. Bom, agora a gente faz o quê? Aquele teorema de Thales, né? Que é a orelhinha pelo orelhão. Então imagina que aqui seja uma temperatura em Celsius, eu vou ter uma temperatura correspondente aqui em Kelvin, de maneira que essa orelhinha aqui, né, que é o meu A dividido pelo B, né? Perdão, Azinho dividido pelo Azão, que é esse cara aqui, ó. Perfeito. Azinho por Azão. Tem que dar o mesmo valor que Bzinho por Bzão. Então tá aqui, ó. Esse é o nosso Bzinho e o Bzão é o Kelvin lá de cima com esse Kelvin aqui de baixo. Perfeito. Então olha aqui, Azinho dividido por Azão tem que dar o mesmo valor que Bzinho dividido por Bzão. São segmentos de retas proporcionais, tá? Então, Azinho por Azão tem que dar o mesmo valor de Bzinho por Bzão. Azinho, C menos 0, aquele intervalinho ali, ó. Você já pode botar C direto, tá? Azão, 100 menos 0, que a gente já pode botar o 100 direto. Bzinho é o K menos 273 e o Bzão 373 menos 273. Bom, do lado esquerdo a gente tem C sobre 100, do lado direito a gente tem K menos 273 e olha aqui embaixo, 373 menos 273, 100. Então a gente pode simplificar o 100 do lado com o 100 do outro, aqui, ó. E aí chega a nossa expressão muito mais simples que a anterior, tá vendo? A temperatura em Celsius é só pegar Kelvin e diminuir 273. Ou, que é o que eu gosto, o Kelvin é igual a quem? Ao Celsius mais, esse cara que tá menos, passa para o outro lado mais, 273. Deixa eu destacar isso aqui, porque essa é a formulazinha que representa a transformação de Kelvin para Celsius, tá bom? Ou de Celsius para Kelvin. Então, por exemplo, eu tenho 27, um gás está a 27 graus Celsius. Qual é o valor correspondente na escala Kelvin? Olha que moleza. O Kelvin é o Celsius, 27 mais 273. E aí, ó, 27 mais 273 vai dar exatamente 300. Então, o cara está aqui com 300 Kelvin de temperatura. Ok? Então, é com essa expressão que a gente correlaciona Celsius e Kelvin. Para relacionar essas duas escalinhas aí, tá vendo? Fahrenheit e Kelvin, eu posso fazer os intervalos, né, que é a régua de temperatura, e colocar aqui, por exemplo, em Fahrenheit 32 graus Fahrenheit, corresponde ao 273 Kelvin, o 212 Fahrenheit corresponde ao 373 Kelvin, e isso ao nível do mar. Estabelecer aqui que para uma temperatura em Fahrenheit eu vou ter uma correspondente em Kelvin. Posso fazer isso. Faria aqui a orelhinha, né? Dividido pelo orelhão de um lado. Olha, orelhinha de um lado, dividido pelo orelhão do outro. Poderia, mas a gente não vai fazer isso. Por que não? Porque já temos a relação entre Fahrenheit e Celsius e Kelvin e Celsius. Basta igualar, substituir essas equações. Veja aqui o que eu quero dizer. Celsius sobre 5, Celsius Fahrenheit, né? Celsius sobre 5 é igual a quem? Fahrenheit menos 32 sobre 9.
E eu sei que Celsius é igual a Kelvin menos 273, tá vendo? Isso aqui a gente acabou de deduzir. Logo, eu posso substituir esse valor do Celsius aqui, ó. E aí eu consigo relacionar Kelvin com Fahrenheit de maneira muito mais rápida do que fazer o teorema de Thales aqui, tá bom? Se você fizer, vai dar exatamente a mesma coisa, óbvio, tá? Mas aqui é um atalho, é o modo mais rápido de correlacionar. Aqui, então, a gente ficaria Kelvin menos 273 sobre 5, igual a quem? Fahrenheit menos 32 sobre 9. Bom, essa é a expressão que relaciona Kelvin com Fahrenheit. Então, se você estiver diante de um exercício que te dá relação, ou te pede a relação de temperatura com Kelvin e Fahrenheit, você pode usar essa fórmula. Eu vou te contar que eu não faço isso não. Sempre que ele me der, por exemplo, a temperatura em Fahrenheit e quiser descobrir a temperatura correspondente em Kelvin, eu vou fazer o quê? Vou transformar de Fahrenheit para Celsius, porque a fórmula é mais simples, tem valores mais bonitinhos para se trabalhar. Aqui tem um 273, um 32, tá vendo? E aí eu transformo de Fahrenheit para Celsius, ótimo. E depois eu pego essa fórmula aqui, ó, ou a outra, né, que a gente viu, Kelvin, que é o que eu quero inicialmente, é o Celsius que eu já achei pela transformação, mais 273. Então é só somar 273 com o que eu achar aqui, ó. Então eu acho muito mais simples transformar de Fahrenheit para Celsius, e depois, com o valor do Celsius, pegar e jogar aqui nessa fórmula e achar o Kelvin. Melhor do que usar direto a fórmula de Kelvin com Fahrenheit. Ela existe, tá aqui bonitinha, eu tenho que te apresentar, não vou sonegar informação, mas aí um conselho. Se você tiver diante do exercício que correlacionar Fahrenheit com Kelvin, esquece o Kelvin e bota Fahrenheit com Celsius. Depois do Celsius, tu acha o Kelvin só somando 273, moçada. E por fim, vamos aqui estabelecer a relação entre a variação de temperatura nessas escalas. Imagina aqui, por exemplo, a escala Celsius e a escala Fahrenheit, onde a Celsius e a Fahrenheit, como a gente já viu, ao nível do mar, a Celsius vai de 0 a 100 e a Fahrenheit vai de 32 até 212. Perfeito. E aí, olha só. O que acontece quando a temperatura aqui, ó, sai de uma temperatura inicial e chega a uma temperatura final no Celsius? Observe que eu vou ter uma correspondente inicial em Fahrenheit e uma outra temperatura mais correspondente à final no Fahrenheit, tá bom? Então essas temperaturas aqui terão conexões entre si. Observe só, deixa eu trocar aqui a cor para ficar bonitinho. Esse intervalo aqui, ó, tá vendo? Se eu pegar essa parte final e diminuir dessa parte inicial, eu vou ter o que a gente na física chama de variação. Variação nada mais é do que a diferença entre o final e o inicial. E eu vou representar a variação por delta, tá bom? Delta C, variação do Celsius. Enquanto esse carinha aqui, ó, seria o intervalo grandão. Então, esse pequenininho está para o grandão, assim como, olha só, esse pequeno intervalo, que eu vou chamar de ΔF, vai estar para o grandão também, ó, tá bom? Tá. Então, como é que eu escreveria isso matematicamente? ΔC, tá vendo? A variação do Celsius está para 100, tá vendo aqui, ó? Que é esse intervalo grande. Da mesma maneira que o intervalo Fahrenheit, a variação de Fahrenheit está para quanto? Esse intervalo grandão a gente já viu que é o 180, ó. Cancela 0 de um de um lado com 0 do outro, dividindo os dois lados por 2, a gente chega à relação entre a variação da temperatura em Celsius com a variação da temperatura em Fahrenheit. Ó. A variação do Celsius sobre 5, estou dividindo 10 por 2, é igual a variação do Fahrenheit sobre 9, estou dividindo 18 por 2. Exemplo, se a temperatura na escala Celsius variou 10 graus, por exemplo, estava 20 graus Celsius e foi para 30. De 20 para 30, variou 10 graus. Então, qual seria a variação correspondente na escala Fahrenheit? Aí eu colocaria aqui, ó, 10 graus é a variação do Celsius sobre 5 e a variação do Fahrenheit é o que eu quero, sobre 9. Se eu simplificar aqui, ó, 10 por 5 vai dar 2, igual a variação do Fahrenheit sobre 9. Multiplicando o cruzado, a variação do Fahrenheit foi de 18 graus Fahrenheit. Se você observar, se eu colocar o valor 1 aqui, você acha 1,8, ou seja, para cada 1 grau Celsius que eu mude aqui, a escala Fahrenheit muda de 1,8 graus Celsius.
Ela precisa andar mais, sabe, intervalos maiores, para chegar lá em cima ao mesmo tempo, tá bom? Essa é a relação entre a variação do Celsius com a variação do Fahrenheit. Se a escala Fahrenheit variar 90 graus, quantos graus Celsius iria variar aqui? Ó? Ficaria variação do Celsius sobre 5 igual a variação do Fahrenheit. Variou 90 graus. Observe que eu não estou pedindo para tu transformar 90 graus Fahrenheit em graus Celsius. Eu estou falando que na escala Fahrenheit o termômetro variou 90 graus. Aí no Celsius iria variar de quanto? Eu botaria aqui, ó, 90 sobre 9. Aqui dá 10, tá vendo? Então a variação do Celsius sobre 5 seria igual a 10. E 10 vezes 5, 50. Então o termômetro em Celsius iria variar 50 graus. Ok? Bom, agora para finalizar, vamos estabelecer a variação de Fahrenheit com Kelvin ou Celsius com Kelvin. Bom, agora para finalizar, vamos estabelecer a variação do Celsius com Kelvin. Vem comigo. Para tanto, olha para cá novamente a régua de temperatura. Na escala Celsius, como a gente viu ao nível do mar, de 0 a 100. Na escala Kelvin, de 273 até 373, esses são os pontos fixos, como já vimos. Aí imagina só, eu estou aqui numa temperatura em Celsius inicial, eu vou ter uma temperatura em Kelvin inicial também. E esse valor vai mudar até uma temperatura final em Celsius. Aí eu vou perceber que o termômetro em Kelvin vai subir até uma temperatura final também em Kelvin. E aí o que eu vou perceber? Que esse intervalinho aqui, ó, é proporcional a esse. Eles têm que ser proporcionais. Assim como esse grandão aqui é proporcional a esse grandão aqui. É a orelhinha pelo olheirão. Orelhinha, orelhão. E aí eu percebo que esse pequeno intervalinho aqui, ó, é proporcional a esse, assim como esse grandão aqui, ó, é proporcional a esse, tá bom? Bom, eu usando o teoremazinho de Thales, onde esse pedacinho é a variação do Celsius e esse pedacinho aqui é a variação do Kelvin, a gente pode escrever que a variação do Celsius está para o grandão aqui, ó, que é 100, assim como a variação do Fahrenheit Perdão, variação do Kelvin dessa vez. Está para quanto? 273 menos 373 menos 273 também dá 100. Tá vendo? Então a gente corta aqui de um lado, corta do outro e a gente chega Bom, tendo como relação esse pequenininho com esse grandão, a gente tem uma relação de proporcionalidade entre esse pequenininho e esse grandão. Esse primeiro pequenininho é o quanto variou em Celsius, esse segundo pequenininho é o quanto variou na escala Kelvin. Esse cara aqui, ó, é o ΔC, o grandão é 100 menos 0. Do lado de cá, esse pequenininho é o ΔK. E esse grandão aqui é o 373 menos 273. Do lado esquerdo fica ΔC sobre 100. Do lado direito fica ΔK. 373 menos 273, 100. Aí a gente cancela 100 de um lado com 100 do outro. Qual é a nossa conclusão? Que a variação do Celsius é igualzinha à variação do Kelvin. Tá bom? Então, em qualquer exercício que relaciona a variação da temperatura na escala Celsius, essa variação é exatamente igual na escala Kelvin. Por exemplo, se eu saio de 10 graus Celsius e vou para 20 graus Celsius, aqui eu estaria de 83 e iria para 283, né? Iria para 293, ou seja, se eu variar 10 graus aqui, eu vou variar 10 Kelvin do outro lado, ok? E por fim, qualquer escala que você tenha de temperatura que não seja Celsius, Fahrenheit e Kelvin é considerada uma escala arbitrária. E o que você vai ter que fazer? Uma correspondência entre uma dessas escalas. Eu sempre te oriento a fazer com a escala Celsius, que é aquela que a gente está mais habituado, né? A escala Celsius, afinal, é usada na maioria dos países, sobretudo aqui no Brasil. E a escala Fahrenheit ela é usada em alguns países de língua inglesa, como por exemplo Estados Unidos. A escala Kelvin ela é usada no Sistema Internacional de Idade, ou seja, no meio científico.
Bom, imagina que eu tenha minha escala termométrica e que a minha escala termométrica diz respeito aos seguintes valores para ponto de fusão e ebulição aqui no nível do mar. Vou chamar aqui ó, de FA da escala do Fabiano Azevedo, tá bom? Então, graus FA. Bom, na temperatura não. Na pressão atmosférica normal, na minha escala, a água congela a 20 graus FA. E ela ferve a 80 graus FA. Tá vendo? Essa é a minha escala. Ok, você também pode fazer a sua desde que você informe os pontos fixos. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que correlacionar isso com uma das escalas usuais. No caso aqui, eu vou, obviamente, conectar com a escala Celsius. Aqui a escala Celsius adotaria 20 e ali ela adotaria 100, tá vendo? E aí, acabou. A partir daí eu consigo estabelecer uma relação entre a escala FA e a escala Celsius. Observe que essa relação poderia também ser dada a partir de um gráfico, tá? Ela poderia ser dada a partir de um gráfico, onde eu tenho aqui, por exemplo, sei lá, a escala FA aqui, e aqui a escala Celsius, tá? E aí o que eu tenho? Quando a Celsius é 0, a minha já vai 20. Então teria aqui ó, uma coisa importante. A relação entre uma temperatura e outra é dada por uma função termométrica, que é sempre uma função do primeiro grau. Deixa eu voltar aqui. É sempre uma função do primeiro grau. Vou botar isso aqui, ó. Função sempre do primeiro grau, tá bom? Então, fique atento a isso. Logo, olha para cá. E a função do primeiro grau tem como uma equação, uma reta que pode ser crescente ou decrescente, tá? E agora sim, deixa eu colocar retinho aqui. Então, esse seria o gráfico da função termométrica que relaciona a escala FA, tá vendo aqui, ó, 20 graus FA, estaria para o zero do Celsius, assim como o 80 aqui, ó, estaria aqui, ó, para o 100. 100 graus Celsius, vou botar só o 100 graus, está aqui na unidade, e aqui seria o 1080, tá vendo? Então, a partir desses dois valores, você construiria a régua de temperatura, e a partir da régua de temperatura, você consegue estabelecer a relação. Vou fazer aqui como um teste, mas é uma escala que eu acabei de inventar, tá? Então, não tem função nenhuma, mas é bom para você treinar, que um cara pode te dar, considere um estudante que criou uma escala A, e um outro que criou uma escala B. Então, qual é a relação dessa escala com a escala Celsius, Fahrenheit ou Kelvin? Você vai fazer dessa maneira, tá? Mesma coisa aqui, ó, a orelhinha aqui dividido pelo orelhão de um lado, aqui, ó, orelhinha de um lado dividido pelo orelhão do outro, tá? Aqui ficaria FA menos 20, o orelhão 80 menos 20, já vou colocar aqui 60. Do lado de cá, C menos 0, C. Embaixo, 100 menos 0, 100, tá vendo? Simplifica aqui, ó, um zerinho, zerinho. Eu percebo que os denominadores são pares. E aí, então, eu poderia finalizar isso da seguinte maneira, olha. Aqui, FA menos 20, 6 por 2, 3. E C em cima, 10 por 2, 5. Essa seria a relação entre a escala do Fabiano e a escala Celsius, ok? E a partir dela você pode perguntar, o exercício pode perguntar qualquer coisa. Ele poderia perguntar, por exemplo, qual a temperatura que as duas marcariam o mesmo valor. Se é o mesmo valor, eu vou colocar x aqui e x aqui, tá? Então ficaria x menos 20, olha só, sobre 3, e do outro lado, x sobre 5. E aí, multiplicando o cruzado, ficaria 5x menos 100 igual a 3x. Esse x passa para cá subtraindo, 2x. O 100 passa para o outro lado positivo, igual a 100. Logo, x é 50. Então, se um corpo estiver a 50 graus Celsius e encostar o meu termômetro, ele também marcaria 50 graus. Fabiano, tá bom? É a única temperatura que os dois marcariam o mesmo valor. Ou seja, eu posso ficar te perguntando qualquer coisa aqui, ó. Se a temperatura aqui fosse 60, qual seria a temperatura na escala FA? E assim por diante, ok? Bom, está aqui. Espero que você tenha gostado e te aguardo na próxima aula.